Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Eu daqui estou indo bem até o momento, minha família também, graças a Deus por isto, né? Bom, turminha, eu vim falar com vocês que eu montei um bloco de estudos para vocês neste momento, amparada em belas músicas. Sim, vamos utilizar muitas músicas nesse período. Por que eu escolhi música, né? A maioria das pessoas, e eu acredito que vocês também, gostam muito de ouvir música. E música é uma forma muito interessante para nós estudarmos. Tenham certeza disso. Por quê? Porque a música geralmente é um recorte do momento que nós estamos vivendo, das coisas que nós estamos vivenciando em grupo ou sozinhos. Nós temos músicas preferidas, né, que fazem parte do nosso cotidiano. Alguns de vocês devem estar pensando agora, nossa, será que a professora gosta dessas músicas que nós temos atualmente? Confesso, respeito, mas tem algumas aí que não me agradam muito mesmo não. Porque, né, algumas palavras assim não fazem parte do meu vocabulário cotidiano. Música que incita violência, de forma alguma eu vou apoiar, ou com palavras discriminatórias, enfim, que nos coloque para baixo, eu não gosto. Acredito que daqui a alguns anos os professores, quando forem dar aula de história, falando sobre esse período de 2010, 2020, terão um pouco de dificuldade em utilizar algumas letras de música. Mas deixa esse problema lá na frente, né? O importante é que nós vivemos num país democrático e que nós podemos escolher o que nós vamos ouvir ou não. Então, se tá lá como classificatório já, que é uma indicação, um funk proibidão, então eu já pressuponho qual é o conteúdo que faz parte desta música. E eu, particularmente, não me aproprio, não ouço na minha casa, nos meus rádios, enfim, eu não costumo utilizar. O pouquinho que eu conheço é porque eu escuto aí pelas ruas, né? Quando a gente passa, é inevitável ouvir. Mas trago para vocês aqui uma seleção de ótimas músicas. Música muito boa. E fiquem calmos, tá? Não é música de velho que vai dar sono. São músicas para nós pensarmos e aprendermos histórias ao mesmo tempo. Eu fiz uma seleção de músicas que entraram realmente para a história por todo o seu conteúdo, por toda a sua importância. Para início deste bloco de músicas, eu coloquei a música Roda Viva, uma música que participou de festivais musicais da época. É do Chico Buarque de Holanda, foi escrito em 1967 e até hoje também toca nas rádios de MPB. Chico Buarque é muito famoso, né? As pessoas conhecem muito a sua atuação política e filosófica, por que não dizer, né? Porque ele tem muito conteúdo, um homem muito culto, filho de Sérgio Buarque de Holanda, né? Então ele teve já toda uma influência dentro da sua própria casa. A outra música é a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, escrita em 1968. Esta música, ela trouxe um problema tão sério na época, porque é bem a época em que nós temos a ditadura militar acontecendo. Essa música não ganhou o festival, apesar de ter sido a mais bela canção. Os jurados receberam orientação para não votar nesta música, porque ela ia fazer uma crítica ao sistema militar da época. E o próprio exército entrou em contato com a emissora. Eu fiz um slide para vocês explicando algumas coisas, destacando algumas importâncias do período, da época, da situação, um contexto histórico, uma interpretação ali sobre os trechos das músicas, tá? É interessante que vocês leiam ou antes ou depois de ouvirem estas canções, tá bom? Então tá lá escritinho. Não precisa nem se preocupar com essa parte de, eu vou pesquisar agora para ver do que se trata. A Pro já colocou isso para vocês, tá bom? A outra música que eu coloco para vocês é de Raul Seixas. Olha, quem curte rock nacional conhece Raul Seixas. E a música que eu coloco, Metamorfose Ambulante, nos faz pensar sobre a importância de mudarmos de postura quando necessário. Porque às vezes a gente acha que nossa opinião é a mais importante,
mas tem momentos que é melhor a gente mudar de opinião, refletir, reconhecer o erro, inclusive político. E estamos num momento assim, né, no nosso país, bem tenso, de pessoas que estão mudando de opinião, observando e traçando o que será daqui para frente. Esta música é de 1973. Raulzito já pensava bastante sobre a importância da nossa mudança. A outra música, conhecidíssima, Que País é Este? Vejam bem, essa música é muito antiga, ela foi escrita em 1978, porém gravada em 1987. Ela foi escrita pelo Renato Russo. Ele já questionava o Brasil naquela época. Gente, como essa música parece que foi escrita agora, né? Toda parte quando se fala do Senado, do Congresso, do cidadão, né? Da nossa postura também, do que nós estamos fazendo. Parece que o Renato Russo está aqui vivendo com a gente nesse momento. Mas ele escreveu essa música em 1978. Olha isto, o Brasil ainda nem era democrático. Ele escreveu, obviamente que por isso ele não pôde gravar. Ele tentou fazer a gravação na época, ele era muito jovem, adolescente, assim como vocês, e ele não pôde gravar essa música, né? Por questões militares mesmo. A música, para não dizer que não falei das flores, retomando só um pouquinho, uma música muito conhecida para quem faz aulas de violão. Geralmente tem ela dentro do currículo, no conteúdo, né? Para vocês que aprendem a tocar violão, tem esta música. A outra música que eu coloquei é Coração de Estudante, uma música que se tornou um hino, tá? É uma música que dentro das manifestações pelas diretas já foi muito executada. Milton Nascimento escreveu essa música em homenagem a um estudante específico que foi assassinado dentro do regime militar por ser manifestante contra os abusos do militarismo da época. E aí Milton Nascimento utilizou a existência de uma planta que se chama coração de estudante, lá em Minas Gerais, ela é muito conhecida em Minas Gerais, ele é um mineiro, né? Ele escreve uma música totalmente poética, uma música que traz uma referência muito bonita, muito poética sobre a importância e a força do jovem. Não é à toa que essa música é executada na maior parte das formaturas brasileiras desde a década de 80. As formaturas seguem com esta canção. É muito bonita, é muito emocionante. Não tem assim um pai ou uma mãe que não se emocione quando vê seu filho se formando e essa música tocando ao fundo. É uma música assim que ela é executada, né, no Brasil em grandes momentos, onde os jovens são destaques. Tancredo Neves, na época, Tancredo, só para lembrar, né, ele foi o primeiro presidente eleito diretamente pela democracia, depois da ditadura militar. Ele era muito fã dessa música, ele gostava muito desta música. Ele cantou muito nos palanques quando ele estava lá lutando pela reabertura, né, do nosso país. Infelizmente, Tancredo Neves, como vocês já estudaram, ele não pôde assumir porque ele faleceu, né, logo após a sua eleição. Então ele foi internado e não pôde assumir porque ele veio a óbito, mas entrou para nossa história de uma maneira muito linda. E eu achei importante, coloquei lá nos slides também a figura de Tancredo, tá? Apesar de ser um momento mais musical, mas como ele apreciava muito essa música, eu coloquei sobre a figura dele também, tá bom? E para finalizar esse bloco de músicas, né? Eu coloquei a música Tempo Perdido, de Legião Urbana, 1986, tá? Voltando um pouquinho, O Coração do Estudante é de 1983 e Tempo Perdido, 1986. Essa música, Tempo Perdido, traz aquela referência de que o jovem estava meio angustiado e é o início da democracia, né? O Brasil deixa de ser ditadura, né? E aí em 86 estamos vivendo os primeiros passos da democracia, da liberdade de expressão, de poder falar o que está pensando. E é muito interessante. Essa música traz essa referência do jovem novamente. Então, gente, vamos pensar sempre que aquele jovem que estuda, aquele jovem que busca novos caminhos, ele está realmente transformando uma sociedade.
Esse conteúdo vai ser utilizado também em língua portuguesa, porque sim, né? São músicas que dá para a gente interpretar de várias formas. Então eu, juntamente com os meus amigos, né, Silvia e José Wilson, vamos trabalhar esse conteúdo de alguma forma. Porque se vocês estão aí conversando com os amigos de vocês, nós também estamos conversando bastante, eu e meus amigos, tá bom? E nesse caso, a gente está pensando muito em ajudá-los, em levar de maneira mais interessante um conteúdo para vocês, tá bom? E aí, o que vocês andam ouvindo durante esse período de pandemia, né? Que a gente já tá num período bem complicado, já tá pesado. Cuidado, não fiquem ouvindo músicas que coloquem vocês para baixo. Ouçam músicas boas, músicas que elevem a autoestima, a espiritualidade, por que não dizer, a paz interior, né? Então, aqueles que são religiosos, de qualquer religião, não me interessa qual, ouçam lá aqueles louvores bonitos, né? Que te colocam para cima. Aqueles que gostam de uma música mais agitada na hora de organizar a casa, aquela baguncinha que a gente tem para arrumar todos os dias. Escolham o estilo que mais agrade vocês. Não coloca som para atrapalhar a vizinhança. Música é algo que mexe muito com a gente intimamente. Tem que ser bom, tem que ser algo que nos tranquilize, que nos deixe feliz. Pro, qual tipo de música que você mais gosta? A maioria já sabe, porque a gente já conversou sobre isso em alguns momentinhos, né, ali pelos corredores da escola, mas é o bom e velho rock and roll, sem dúvida nenhuma. Todos os dias eu ouço a rádio que toca rock, gosto muito. Muitas vezes até na hora de fazer a parte burocrática do trabalho, eu deixo uma musiquinha de fundo para que eu não me disperse. Sim, me funciona muito bem assim, eu não me disperso, né? E gosto muito da MPB, muito mesmo, a boa, né? Música popular brasileira. Eu acho que é isso. O caminho para nós nesse momento é ouvirmos boas músicas, ficarmos bem. Espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem também. Eu sei, alguns tiveram alguns problemas de saúde, né? A Covid está realmente muito séria, mas vamos ter fé que isso tudo vai passar, já está passando. A parte maior já foi. Vamos pensar assim, que já foi? Vamos torcer, vamos vibrar para que em setembro a gente consiga realmente nos ver novamente? Tudo bem, de máscara? Mas vamos lá de máscara, né? Mas com muita segurança. Vamos torcer para que nós possamos ter um retorno com bastante segurança. Enquanto isso, façam todas as atividades de todas as disciplinas, se dediquem aos estudos, é para vocês. Está aberta a inscrição da ETEC. Quem tem esse objetivo na vida, vai lá, se inscreve, é pela internet. Este ano mudou tudo, tudo, tudo. Então é pela internet. Vai ser análise de currículo, ou seja, o histórico escolar, olha as notas, tem que estar com nota boa, hein? Então, se dediquem. Aquele abraço bem forte da professora Sol para vocês. Continuem se cuidando daí. Eu estou me cuidando daqui. E quando vamos às ruas, não vamos mais esquecer a nossa máscara. Vamos falar de longe das pessoas, por mais que dê vontade de sair abraçando todo mundo. Mas vai ter esse momento há de chegar. Abraço, beijo, fiquem bem e estudem. Estudem muito, estudem sempre.